Bom, pessoal, então vamos para mais uma aula de física. Hoje o tema é quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é uma grandeza física que é definida como o produto da massa pela velocidade do corpo. A quantidade de movimento ela também é chamada de momento linear. Então, se eu quero calcular a quantidade de movimento de um corpo, eu preciso multiplicar a sua massa pela sua velocidade. Aqui eu tenho que o Q é a quantidade de movimento e a unidade de medida dele é o quilograma vezes metro por segundo ou o newton vezes segundo. As duas unidades elas são equivalentes, então se você for converter um valor de quilograma vezes metro por segundo para newton vezes segundo, você não precisa fazer nada, é o mesmo valor, né? Se a quantidade de movimento for de 300 quilograma vezes metro por segundo, ela também vai ser de 300 newton vezes segundo. O m é a massa, que é medida em quilos, e o v é a velocidade, que é medida em metros por segundo. A quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, então quando eu resolvo o problema de quantidade de movimento, vai ser importante considerar a direção e o sentido do movimento do corpo. Um outro conceito ligado à quantidade de movimento é o impulso. Então, se um corpo sofre ação de uma força, a velocidade dele vai variar e, consequentemente, a quantidade de movimento também vai variar. Quando isso acontece, a gente diz que o corpo sofreu um impulso causado por uma força. Se a força é constante, ou seja, se a força se mantém com o mesmo valor enquanto ela estiver em contato com o corpo, enquanto ela estiver acelerando ou desacelerando o corpo, a gente pode calcular o impulso multiplicando a força pelo tempo. Que tempo é esse? O tempo que a força age sobre o corpo. Então aqui eu tenho que o I é o impulso, tem as mesmas unidades de medida da quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo ou newton vezes segundo. O F é a força, que é medida em newtons. E o ΔT é o intervalo de tempo, que é medido em segundos. Agora, se a força é variável, ou seja, se o valor da força vai mudando enquanto ela está acelerando o corpo, aí eu preciso calcular o impulso através de um gráfico, né? O impulso vai ser a área do gráfico de força por tempo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, no primeiro, considere que ao cobrar uma falta, um jogador de futebol exerce sobre a bola uma força de 300 newtons durante 0,2 segundos. Calcule o impulso da força a qual a bola está sujeita. Então, que eu tenho que calcular o impulso, né, calcular o valor do I, tem uma força de 300 newtons, e essa força age sobre a bola durante 0,2 segundos. Então, eu sei que o impulso é a força vezes o tempo. Então, vai ser 300 vezes 0,2, né? 300 a força, 0,2 o tempo. Isso vai dar 60 newton vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo, se você preferir. No segundo exemplo, a gente vai considerar uma força que atua sobre um corpo de acordo com o gráfico a seguir, né? Então, aqui a gente tem uma força variável, né? E aqui a gente tem que calcular o impulso total exercido pela força no intervalo entre 0 e 300 segundos. Vamos observar, começa com a força de 80, acelerando o corpo, e essa força vai diminuindo com o passar do tempo, até que ela se anula aqui com 200 segundos. E a partir daqui ela passa a agir no sentido contrário do movimento. Então, vai gerando aqui um impulso negativo, que vai tirando a quantidade de movimento do corpo. Para calcular o impulso total, eu preciso fazer o quê? Calcular a área do gráfico acima da reta do tempo aqui, né, da reta horizontal. Seria esse trapézio aqui, que vai do 0 até os 200 segundos. E depois subtrair a área que está na parte de baixo do gráfico aqui, abaixo da linha do tempo, né, que seria esse triângulo retângulo aqui do 200 até o 300. Então, para fazer esse cálculo, né, cálculo da área de um trapézio, como é que eu faço? É base maior mais base menor, e aqui a base maior é de 200, a base menor vale 100, dividido por 2 vezes a altura do trapézio. E a altura do trapézio aqui de 0 a 80 vai dar 80. Menos a área do triângulo retângulo. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vai ser 100, né, que é do 200 até o 300, vezes o 80, que vai aqui do 0 até o menos 80, dividido por 2. Tá? Então, 200 mais 100 dá 300, dividido por 2 dá 150. 150 vezes 80 vai dar 12.000. Menos 100 vezes 80, que dá 8.000, dividido por 2 vai dar 4.000. Então o impulso vai ser 12.000 menos 4.000, que nesse caso vai dar 8.000 newtons vezes segundo.
Teorema do impulso. O teorema do impulso, ele relaciona a variação da quantidade de movimento com o impulso, né? Ele diz para a gente que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, se a quantidade de movimento de um corpo ela aumentou 200 newtons vezes segundo, então o impulso vai ser 200 newtons vezes segundo. Se ela aumentou de 50 para 150, então o impulso vai ser de 100 newtons vezes segundo, sempre a diferença da quantidade de movimento. Se a quantidade de movimento diminuiu 160 newtons vezes segundo, então o impulso também será de menos 160 newtons vezes segundo. Então, para calcular o impulso, é só eu subtrair a quantidade de movimento final da quantidade de movimento inicial. Então, aqui eu tenho que o I é o impulso, o ΔQ é a variação da quantidade de movimento, o Q é a quantidade de movimento final e o Q0 é a quantidade de movimento inicial. Vamos ver aqui um exemplo, né, de como que a gente usa isso. Então, nesse exemplo, eu tenho um corpo de massa 5 kg que se move em movimento retilíneo uniforme, com velocidade de 10 metros por segundo. A partir de um determinado momento, passa a atuar sobre ele uma força constante na direção e sentido do deslocamento, ou seja, a velocidade vai aumentar, e ela aumenta até atingir 30 metros por segundo. Aí o exercício fala que essa força atuou sobre o corpo durante 4 segundos, e pede para a gente calcular o impulso que ela ocasionou ao corpo e a intensidade da força. Então, os dados que eu tenho, né, uma massa de 5 kg, uma velocidade final de 30 metros por segundo, uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e a força agindo no intervalo de tempo de 5 segundos. O impulso, como a gente viu pelo teorema do impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, que é o Q, menos a quantidade de movimento inicial, que é o Q0. Só que a quantidade de movimento final é o quê? A massa vezes a velocidade final. E a quantidade de movimento inicial é o quê? Massa vezes velocidade inicial. A massa é 5, a velocidade final é 30. Massa 5, velocidade inicial 10. 5 vezes 30 dá 150, 5 vezes 10 dá 50. 150 menos 50 vai dar 100 newtons vezes segundo. Agora a gente precisa calcular a intensidade da força, que o problema também pede isso para a gente. Então a gente tem que o impulso é igual a força vezes o ΔT. Então o impulso vale 100, que a gente já calculou anteriormente, a força que a gente quer calcular, e o ΔT vale 5. Então você passa o 5 dividindo, né? Então a força vai ser 100 dividido por 5, que vai dar 20 newtons, né? A força medida em newtons. Conservação da quantidade de movimento. Então, quando a gente tem um sistema de corpos isolados, ou seja, que interage só entre eles, a gente diz que a quantidade de movimento total desse sistema vai ser a soma da quantidade de movimento de cada corpo. Então, se tiver lá 1, 2, 3, quantos corpos forem, né? Se tiver, por exemplo, 3 corpos, então a quantidade de movimento total do sistema vai ser a soma da quantidade de movimento dos 3 corpos. Então, aqui eu tenho que o QT é a quantidade de movimento total do sistema, Q1, Q2, Q3 e Qn é a quantidade de movimento das partículas que compõem o sistema, sejam elas quantas forem. Então, o que a gente diz é que num sistema isolado de partículas, a quantidade de movimento ela vai se conservar, a quantidade de movimento total. Então, os corpos podem se chocar uns contra os outros, mudar de velocidade, mas toda vez que você somar a quantidade de movimento deles, o valor vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, a gente diz que a quantidade de movimento final do sistema é igual à quantidade de movimento inicial do sistema. Né? Então, aqui o Q final é a quantidade de movimento total final do sistema e o Q inicial é a quantidade de movimento total inicial do sistema. Vou pegar aqui um exemplo. Então, eu tenho um projétil de massa 5 kg, é disparado na direção horizontal com velocidade de 550 metros por segundo por um canhão de massa 2.200 kg. E a gente quer saber qual que é a velocidade de recuo do canhão. Então, quando o canhão atira esse projétil, esse canhão se move um pouco para trás. A gente quer saber com que velocidade que esse canhão se move para trás. Então, o que a gente tem aqui? A velocidade inicial do canhão é 0, porque o canhão está parado. Né? Assim como a velocidade do projétil. O projétil está lá dentro do canhão e ele também está parado. Então, a velocidade inicial do canhão e do projétil é 0.
A velocidade final do canhão, ou seja, depois do disparo, a velocidade de recuo do canhão, é o que a gente quer calcular. E a velocidade final do projétil ela é de 550 metros por segundo, como diz o exercício. A massa do projétil é de 5 kg e a massa do canhão é de 2.200 kg. Então, o que a gente vai fazer? A quantidade de movimento total final do sistema é igual à quantidade de movimento total inicial do sistema. Então, a quantidade de movimento final total do sistema vai ser o quê? A quantidade de movimento final do canhão mais a quantidade de movimento final do projétil. E se tivesse um terceiro corpo aqui, seria mais a quantidade de movimento final desse corpo. Né? E a quantidade de movimento inicial do sistema vai ser a quantidade de movimento inicial do canhão mais a quantidade de movimento inicial do projétil. A quantidade de movimento final do canhão é o quê? A massa do canhão vezes a velocidade final do canhão. A quantidade de movimento final do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade final do projétil. A quantidade de movimento inicial do canhão é a massa do canhão vezes a velocidade inicial do canhão. A quantidade de movimento inicial do projétil, massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil. Substituindo os valores que a gente tem, a massa do canhão, 2.200, velocidade final do canhão é o que a gente quer calcular. Né? Massa do projétil, 5, velocidade final do projétil, 550. Massa do canhão 2.200, velocidade inicial do canhão 0. Massa do projétil 5, velocidade inicial do projétil 0. Então aqui, né, a gente tem que 2.200 vezes a velocidade final do canhão, mais 5 vezes 550, que dá 2.750, vai ser igual 2.200 vezes 0 dá 0 e 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 vai dar 0. Né? Então a gente passa o 2.750 negativo para o outro lado, passa o 2.200 dividindo, né? A gente vai chegar que o resultado da velocidade de recuo do canhão é de menos 1,25 metros por segundo. Tá certo esse negativo aí? Tá, né? Porque o projétil se moveu para frente e o canhão teve uma velocidade de recuo para trás. Se eu considerei a velocidade final do projétil positiva, como o canhão se move para trás, eu vou considerar a velocidade final do canhão negativa. Então, agora só a gente vai ver como classificar as colisões, né, como elásticas ou inelásticas, e quais situações que a gente tem. Né? Nas colisões, a gente tem uma grandeza que é definida como coeficiente de restituição. Tá? E esse coeficiente de restituição ele é dado pela velocidade relativa final sobre a velocidade relativa inicial. O que é velocidade relativa? Bom, você considerando as duas velocidades vetorialmente, a velocidade relativa entre dois corpos é a velocidade de um menos a velocidade do outro. Né? Então, se você dividir a velocidade relativa final dos corpos pela velocidade relativa inicial, você vai ter o coeficiente de restituição. E aí o que acontece? Em colisões elásticas, você tem que os corpos não se agrupam, né? Ou seja, eles batem e depois eles se separam novamente. E nesse tipo de colisão você não vai ter perdas de energia. Então o que vai acontecer? O coeficiente de restituição ele vai ser igual a 1. Né? Aqui a gente está falando de energia cinética, certo? Então eles bateram e nenhuma parte da energia foi transformada em outra forma de energia. Eles se separaram novamente e toda a energia cinética que você tinha antes no sistema continua tendo no final também. Nas colisões inelásticas, você tem que os corpos não se agrupam após o choque, ou seja, eles batem e depois se separam novamente, só que você tem perdas de energia cinética, ou seja, a energia cinética final total dos corpos, se eu somar a energia cinética dos dois corpos depois da colisão, ela vai ser menor do que se eu somar a energia cinética dos corpos antes da colisão. Então, neste caso, tem uma colisão inelástica e o coeficiente de restituição ele vai estar entre 0 e 1. Então, vai ser algum decimais 0, alguma coisa, ou né, uma fração cujo numerador é menor do que o denominador. E a gente tem também a colisão perfeitamente inelástica. O que acontece aí? É quando dois corpos se colidem e eles se juntam depois da colisão. Então você pode pensar, por exemplo, dois carros que se batem e depois os dois começam a se mover juntos, grudados um no outro. Né? Então, neste caso, você tem perdas de energia cinética e o coeficiente de restituição nesse caso ele vai valer 0, tá?
Então, colisões elásticas, os corpos não se agrupam após o choque e não há perdas de energia cinética. Colisões inelásticas, os corpos não se agrupam após o choque, mas há perdas de energia cinética. E colisões perfeitamente inelásticas, os corpos eles vão se agrupar depois do choque e também há perdas de energia cinética. Bom, pessoal, então essa foi mais uma aula que a gente viu aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês.